Vamos fazer o quarto experimento, que é o circuito RC. Então, nosso objetivo é carregar e acompanhar o carregamento de um capacitor, tanto no processo de carregamento e depois no processo de descarregamento. A montagem do experimento é a seguinte: vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. O polo negativo da fonte representado vai estar aqui na cor preta, e o polo positivo da fonte, vamos passar ele pela chave. Nesse caso, a chave tem um papel ainda mais importante do que os que a gente tinha usado anteriormente, porque é ele que vai permitir que a gente controle o início do processo de carga e depois do processo de descarga. Então, acompanhando o desenho do circuito, o polo positivo da fonte vai estar conectado na chave e em seguida conectado no resistor. Então nós levamos o cabo vermelho para a placa e lá nós conectamos o resistor. Esse resistor é um resistor de 150 kΩ. R$ 148,2 kΩ. Vai lá para a placa. Em seguida vai o capacitor. O capacitor ele tem um polo, então nós temos que prestar atenção em qual dos polos nós vamos conectar a saída negativa. Reparem que aqui há uma faixa branca com um símbolo negativo no capacitor. Essa conexão do capacitor deve estar conectada no polo negativo da fonte, ou seja, como nós estamos vindo aqui do polo positivo, a conexão sem a faixa vai conectada à conexão ou à extremidade aqui do resistor. E finalmente, o polo negativo da fonte, para a gente terminar a montagem do experimento. Nós agora então vamos colocar os instrumentos de medida. Nós vamos medir a corrente no circuito e a voltagem, tanto no resistor quanto no capacitor. Para a gente colocar o amperímetro no circuito, temos que lembrar novamente que a corrente precisa atravessar o amperímetro. Com isso, nós então removemos aqui a saída positiva da fonte, conforme o meu desenho, que vem em seguida da chave. Ligamos aqui na entrada de mA do amperímetro e a saída comum do amperímetro a gente retorna do circuito. Os voltímetros, nós conectamos a saída positiva do amperímetro e a saída negativa diretamente no elemento que a gente quer medir. Neste caso, colocamos aqui no resistor, uma em cada extremidade do resistor. E do capacitor, a mesma coisa. Esse daqui vai medir a voltagem no resistor e esse outro vai medir a voltagem no capacitor. Nesse caso, nós podemos colocar essa entrada do voltímetro nessa extremidade aberta, nesse ponto aberto, que não tem nenhuma conexão. Nós podemos colocar nessa entrada. E a outra extremidade pode ser no ponto de baixo, na saída do capacitor. E assim nós podemos medir a corrente no circuito. E aqui, voltagem no capacitor, aqui, voltagem no resistor. Então, essa é a montagem do experimento depois que a gente organizou para ficar mais fácil de visualizar. Aqui está o voltímetro que vai medir a voltagem do resistor, aqui está o voltímetro que vai medir a voltagem do capacitor e o amperímetro para medir a corrente do circuito. Nós deixamos pronto aqui também um cronômetro, porque nós vamos ligar a chave no mesmo momento em que acionar o cronômetro.
e assim o capacitor vai começar a carregar, o potencial dele vai começar a aumentar e o potencial do resistor vai começar a diminuir. Nós vamos ver como todas essas variáveis vão mudar ao longo do tempo. Nós vamos monitorar todas essas variáveis em algumas medidas de tempo para a gente depois poder construir um gráfico de todas essas variáveis em função do tempo. Vamos ligar o circuito e ligar o cronômetro ao mesmo tempo. Então nós podemos ver que a voltagem do resistor está diminuindo, a voltagem no capacitor está aumentando, ou seja, ele está carregando, e a voltagem e a corrente elétrica está diminuindo. Então nós vamos fazer medidas a cada determinados intervalos de tempo e vamos depois fazer um gráfico dessas variáveis em função do tempo. Uma vez que a gente esperou um tempo suficiente para que o capacitor esteja carregado, nós agora podemos fazer o processo de descarga do capacitor. Então, se a gente acompanhar a representação gráfica do circuito, nós vemos que o processo de carga e o processo de descarga, a diferença principal é que no processo de carga nós temos a fonte alimentando o circuito. No processo de descarga, quem vai fazer esse alimento de corrente do circuito é o capacitor. Então basta nós removermos a fonte, nós temos a montagem do experimento para descarga. Ou seja, basta que nós façamos isto daqui, nós continuamos o circuito a partir do ponto onde estava a fonte e assim nós removemos a fonte do circuito. Então esta é a montagem do circuito para o processo de descarga. O procedimento para fazer a medida no processo de descarga do capacitor é muito parecida com o processo de carga. Então agora nós temos aqui a voltagem do capacitor, que nós vamos esperar só mais um pouquinho até que ele chegue em 10, para que ele tenha a mesma voltagem inicial que a gente tinha na fonte. Aqui a voltagem da resistência e aqui a corrente do circuito. Então assim que a voltagem no capacitor atingir a marca de 10 volts, nós vamos ligar a chave e ligar o cronômetro. Ligando, nós percebemos que o potencial no capacitor diminui, indicando que ele está descarregando. A voltagem no resistor também diminui, com o valor negativo, porque a corrente também está com valor negativo, ou seja, ela inverteu o sentido de percurso. Se antes ela estava no sentido de carregar o capacitor, agora ela está no sentido de descarregar o capacitor, invertendo o sinal da corrente.